A presença do Espírito Santo em nossas vidas é um dos maiores dons que um cristão pode experimentar. Não é apenas uma doutrina ou uma ideia abstrata, mas uma realidade transformadora que altera nosso ser interior e nossas ações. Quando o Espírito Santo habita em nós, ele não apenas nos fortalece, mas também nos capacita a viver de acordo com os propósitos de Deus. A Bíblia nos ensina que a presença do Espírito é evidenciada por certos sinais, que vão além de manifestações externas e tocam as profundezas do nosso caráter e nossa relação com Deus. Neste estudo, exploraremos 7 sinais claros que indicam a presença do Espírito Santo em nossa vida, desde a transformação interior até a santidade visível. Esses sinais nos convidam a refletir sobre nossa caminhada espiritual e a nos abrir ainda mais para a ação do Espírito em nosso cotidiano. Como é possível saber com certeza que o Espírito Santo está presente em sua vida? Quero compartilhar 7 sinais fundamentados nas Escrituras que revelam claramente essa presença. Se em algum momento você já se questionou sobre isso ou conhece alguém que vive essa dúvida, o que vou apresentar agora pode trazer clareza. Essas verdades bíblicas têm o poder de firmar essa convicção em seu coração. O primeiro sinal que demonstra a atuação do Espírito Santo é a confiança íntima na salvação. Em Romanos 8 está escrito que o Espírito de Deus se une ao nosso espírito, confirmando que somos filhos dele. Há muitos cristãos que vivem com inseguranças sobre sua experiência espiritual, se perguntando se de fato receberam o Espírito ou se, por algum deslize, ele os teria deixado. A beleza dessa passagem bíblica está justamente em afirmar que quando alguém recebe Cristo como Senhor, o Espírito Santo passa a habitar nessa vida. E é Ele quem planta no íntimo a convicção de que pertencemos a Deus. É o Espírito que sussurra, que dá essa certeza silenciosa, mas poderosa. Somos parte da família divina. Ele atua como selo, como voz, que testifica dentro de nós que pertencemos ao Pai. Assim, essa segurança em relação à salvação é um sinal claro de sua presença. Agora, é compreensível que, ao ouvir isso, algumas pessoas possam se sentir inseguras. A dúvida pode surgir. Será que eu realmente tenho o Espírito Santo? Se estou questionando isso, talvez não o tenha. Mas essa conclusão nem sempre reflete a realidade. É importante lembrar que, ao mesmo tempo em que o Espírito nos confirma quem somos em Deus, o inimigo trabalha para plantar questionamentos e incertezas. Há uma batalha acontecendo. E para compreender isso, é preciso voltar ao que a Bíblia ensina sobre nossa identidade espiritual. Ainda em Romanos, no mesmo capítulo 8, o versículo 16 declara que o próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Isso quer dizer que, mesmo em meio a pensamentos contraditórios e momentos de hesitação, há um testemunho interno que persiste. Ele não depende de sentimentos passageiros, mas de uma obra contínua do Espírito dentro de nós. Outro aspecto que evidencia essa presença são os frutos que ele produz. Gálatas capítulo 5 descreve com clareza: amor, alegria, paz, paciência, bondade, gentileza, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas características não surgem de forma artificial ou forçada. Elas vão aparecendo, ainda que gradualmente, como resultado de uma transformação genuína. Portanto, ao invés de focarmos nas incertezas que aparecem de tempos em tempos, devemos observar o que está sendo gerado em nosso viver. A presença do Espírito não significa ausência de dificuldades ou dias de luta, mas revela-se justamente na forma como, em meio a tudo isso, esses frutos começam a surgir. Vale lembrar ainda que o inimigo usa a dúvida como uma de suas estratégias para nos afastar do que Deus afirma.
Em Efésios capítulo 6, há uma exortação clara para que estejamos revestidos com toda a armadura de Deus. Isso nos permite resistir às ciladas que nos confundem e enfraquecem nossa confiança. Estar firmemente ancorado na palavra de Deus nos permite compreender com clareza quem realmente somos em Cristo. Essa verdade revelada pelas Escrituras se torna uma arma poderosa contra as mentiras e dúvidas que tentam desestabilizar nossa fé. Quando conhecemos aquilo que Deus diz a nosso respeito, passamos a responder de forma diferente aos ataques internos. Existe, sim, um embate constante dentro de nós, um vai-vem entre convicções e questionamentos. Em um momento, temos plena certeza de que pertencemos a Deus. No instante seguinte, nos vemos duvidando disso. Mas é nesse ponto que algo profundo se manifesta. Mesmo quando a mente está em conflito ou as emoções estão instáveis, existe uma convicção mais silenciosa, enraizada no espírito. Algo que não se abala com facilidade. Uma certeza que permanece lá no fundo. A certeza de que pertencemos a Deus. Pode haver dias em que as emoções dizem o contrário. Pode haver pensamentos que insinuam o oposto. Mas essa paz silenciosa que habita no mais íntimo é a marca de quem tem o Espírito Santo. Essa convicção não vem do esforço humano, mas é resultado direto da presença dele em nosso interior. O segundo sinal dessa presença é visível no desenvolvimento de um caráter moldado por princípios espirituais. Gálatas, no capítulo 5, descreve claramente os frutos gerados por essa presença: amor, alegria, paz, paciência, bondade, gentileza, fidelidade, mansidão e domínio próprio. São traços que não podem ser forjados de maneira genuína sem a ação do Espírito. É importante entender que o padrão estabelecido por Deus não está baseado em carisma, mas em caráter. A presença do Espírito Santo em alguém não se prova apenas por manifestações visíveis de poder, mas principalmente pela transformação interior que vai sendo refletida nas atitudes. O verdadeiro sinal de que alguém carrega essa presença é a mudança constante em direção ao modo de ser de Cristo. A realidade é que é possível simular dons, aparentar espiritualidade e até reproduzir comportamentos religiosos. Porém, não se pode simular uma vida de transformação contínua. A prova mais forte de que o Espírito está ativo em alguém é perceber que, hoje, essa pessoa reflete mais de Cristo do que refletia ontem. Isso se percebe em como ela age, em como responde, em como escolhe viver de acordo com padrões que não são naturais à velha natureza. Paulo, escrevendo aos Efésios, exorta a rejeição do velho modo de viver. Ele convida à renovação da mente e à adoção de uma nova identidade, uma que reflita a justiça e a santidade vindas de Deus. Essa mudança não é superficial nem imediata, mas progressiva e real. É o tipo de transformação que só pode ocorrer com a atuação diária do Espírito Santo. É necessário lembrar que, em um mundo onde as aparências ganham destaque, muitos se contentam em parecer espirituais. No entanto, o que Deus observa é o que está sendo moldado no interior. O crescimento espiritual verdadeiro se revela não nos eventos públicos, mas na forma como lidamos com as pequenas decisões do cotidiano. Estamos nos tornando mais pacientes? Nosso amor tem sido mais evidente? Vivemos com mais gentileza e domínio sobre nós mesmos? A sabedoria que vem do alto, como diz a carta de Tiago, não se impõe com arrogância. Ela se expressa com pureza, serenidade, equilíbrio e disposição para ouvir. É cheia de misericórdia, gera frutos visíveis e não vive em duplicidade. Essa sabedoria não apenas instrui, mas transforma. E esse é mais um sinal claro da presença do Espírito Santo em nós. A transformação gerada pelo Espírito Santo não é pontual, mas contínua.
Ela nos move constantemente em direção a uma semelhança maior com Cristo. Isso se revela no modo como tratamos as pessoas, na forma como conduzimos nossas decisões e, principalmente, na capacidade de amar com sinceridade, mesmo quando não há retorno. Essa mudança exige entrega diária, disposição para ouvir a voz de Deus e permitir que Ele molde nosso interior segundo sua vontade. O terceiro sinal que evidencia a presença do Espírito Santo é a paixão e a capacitação para compartilhar a fé. Em Atos, há uma promessa clara. Quando o Espírito desce sobre alguém, essa pessoa recebe poder, não apenas para experiências espirituais, mas para se tornar uma testemunha ativa. Não é um poder qualquer. Trata-se de uma ousadia sagrada que invade a vida daquele que foi tocado pelo Espírito. Surge então um desejo ardente de tornar o nome de Jesus conhecido. Quando alguém é cheio do Espírito Santo, a mensagem de Cristo se torna uma urgência pessoal. Falar sobre o Evangelho deixa de ser uma tarefa pesada e se transforma em algo natural, quase inevitável. O Espírito é aquele que mais ama a missão de resgatar os perdidos. Ele é quem mais deseja ver cada pessoa alcançada, curada e restaurada. E quando Ele habita em nós, esse desejo se transfere e passa a nos mover. Esse poder não apenas transforma nossa abordagem ao evangelismo, mas também muda nossa disposição interna. A motivação não é mais o dever religioso, mas o amor verdadeiro. Surge uma alegria real em ver vidas sendo transformadas por meio da mensagem do Evangelho. Em Romanos, lemos uma pergunta que nos confronta: como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não houver quem anuncie? Esse é o chamado, sermos aqueles que anunciam. A presença do Espírito Santo supera nossas limitações naturais. O medo, a insegurança, a vergonha de falar sobre a fé, tudo isso é confrontado por uma coragem que vem de Deus. Em Efésios, Paulo, mesmo com toda a sua experiência, pede oração para que lhe fosse dada ousadia ao anunciar o Evangelho. Isso mostra que a capacidade de evangelizar eficazmente não vem apenas do conhecimento ou da experiência, mas da atuação do Espírito Santo. Outro aspecto é a forma como passamos a enxergar as pessoas ao nosso redor. O Espírito nos dá um vislumbre do coração de Deus pelos que ainda não o conhecem. A parábola da ovelha perdida, narrada por Jesus, ilustra bem esse amor individualizado, o tipo de amor que move céus e terra por uma única vida. Quando estamos sensíveis à direção do Espírito, esse mesmo amor começa a guiar nossas ações. Portanto, a paixão pelo evangelismo não é uma emoção fabricada, nem uma obrigação religiosa. É o resultado direto da ação do Espírito Santo em nós. Ele nos capacita, nos impulsiona e nos concede sabedoria para agir no momento certo, com as palavras certas. Quando nos entregamos a Ele, sua paixão se torna a nossa e passamos a encontrar propósito e alegria em sermos instrumentos de salvação para outros. O quarto sinal é frequentemente discutido: a prática de falar em línguas. É importante trazer clareza nesse ponto, pois há muitas interpretações equivocadas. Há quem afirme que essa prática seja obrigatória para validar a presença do Espírito Santo ou até mesmo como condição para a salvação. No entanto, essa ideia não encontra base sólida nas Escrituras. É essencial abordar isso com equilíbrio e entendimento. O dom de falar em línguas é real. Ele está presente na Escritura e continua sendo uma manifestação autêntica do Espírito Santo. É um dom que merece ser compreendido, valorizado e praticado com reverência. No entanto, embora esse dom tenha grande valor espiritual, ele não é a única forma pela qual o Espírito Santo se manifesta.
Ele é uma das muitas expressões da ação sobrenatural de Deus por meio dos crentes. Há um trecho claro nas Escrituras que coloca isso em perspectiva. Em 1 Coríntios 12, é apresentado um conjunto diversificado de dons espirituais: sabedoria, conhecimento, fé, cura, milagres, profecia, discernimento, línguas e interpretação. Todos esses dons são gerados por um único Espírito que os distribui segundo a vontade de Deus. Isso nos ensina que a presença do Espírito Santo em uma vida não pode ser medida por um único dom. Ele opera com liberdade e propósito, concedendo diferentes capacidades a cada um. O foco, portanto, não deve estar em buscar um sinal específico, mas em permitir que a transformação gerada pelo Espírito seja visível. Essa transformação se reflete em atitudes e frutos. Em Gálatas, encontramos uma lista clara do que o Espírito produz em quem o recebe: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas qualidades, mais do que qualquer manifestação sobrenatural, são testemunhos poderosos da presença de Deus operando no íntimo. Em Romanos 8, há uma afirmação decisiva: aquele que tem o Espírito de Deus não vive segundo a carne, e aquele que não tem esse Espírito não pertence a Cristo. Isso revela que a verdadeira identidade cristã não se baseia em habilidades espirituais específicas, mas na habitação do Espírito Santo. Essa presença molda o caráter e alinha a vida de uma pessoa aos princípios de Cristo. É essencial compreender isso para que não se criem divisões nem se gerem expectativas distorcidas. O Espírito Santo age como quer, e cabe ao cristão buscar um relacionamento sincero com Deus, permitindo que Ele desenvolva os dons que melhor cumpram seus propósitos. Alguns falarão em línguas, outros operarão com sabedoria. Outros ainda servirão com mansidão e constância. Tudo isso é válido. Tudo isso é expressão do mesmo Espírito. No centro dessa dinâmica está o amor. Paulo escreve em 1 Coríntios 13 sobre a supremacia do amor em relação aos dons espirituais. Ele afirma que, sem amor, mesmo as maiores manifestações perdem o valor. O amor é a base, o filtro e a meta de tudo que o Espírito Santo realiza através dos seus filhos. No livro de Atos, há uma cena que ilustra bem essa operação. Quando Jesus foi exaltado à direita do Pai, ele recebeu o Espírito Santo prometido e o derramou sobre os discípulos. O resultado foi visível e audível. A igreja foi revestida de poder. O fogo de Deus se manifestou entre eles. E algo sobrenatural aconteceu. Pessoas comuns passaram a orar em línguas que os outros compreendiam, cada um ouvindo em seu próprio idioma. Esse evento marcou o nascimento de um movimento espiritual vivo e ativo. As línguas que se manifestaram ali não eram apenas sons espirituais. Elas eram compreendidas por diferentes povos ali reunidos, vindos de diversas partes. Isso revela que o Espírito pode se mover de formas que transcendem o entendimento humano e que impactam profundamente o coletivo. Em 1 Coríntios 14, há uma exortação sobre como lidar com esse dom com sabedoria. No verso 39, há um chamado claro: que não se impeça o falar em línguas. Esse ensino aponta para o equilíbrio, a liberdade de permitir que o Espírito opere sem desprezar os demais dons, sem exaltar um dom em detrimento dos outros e sempre com ordem e propósito. Espírito Santo. É Ele quem planta em nós esse amor ardente, essa paixão que transcende o entendimento humano. Não se trata de mera emoção ou empolgação momentânea. Trata-se de uma convicção viva e crescente que transforma completamente o nosso modo de viver. Esse amor por Jesus é tão forte, tão presente,
que passa a governar nossas decisões, nossos relacionamentos e nossas prioridades. Ele nos leva a desejar a santidade, a buscar a comunhão e a andar em obediência. Esse amor não é fabricado pela força da vontade humana, mas é derramado, como diz Romanos 5:5, em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E à medida que caminhamos com o Espírito, esse amor se aprofunda. Começamos a amar o que Jesus ama, a desejar o que Ele deseja e a viver, com o propósito de glorificá-lo em tudo. O resultado disso, uma vida centrada em Cristo. O Espírito Santo nos transforma em verdadeiros adoradores, em testemunhas vivas da graça e do poder de Jesus. Você começa a perceber que não consegue mais viver para si mesmo. Tudo em você começa a gritar: Jesus é digno. Isso nos leva ao número 6, maior sensibilidade ao pecado e à santidade. Quando o Espírito Santo habita em você, ele não apenas desperta amor por Jesus, mas também afina sua consciência espiritual. Coisas que antes pareciam normais ou aceitáveis, agora passam a incomodar profundamente. Aquilo que entristece o coração de Deus passa a entristecer o seu. Efésios 4:30 diz: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Esse versículo nos mostra que o Espírito Santo é pessoal, sensível e presente. Ele não é uma força impessoal, mas alguém que sente, que se entristece e que se alegra. E quando você tem comunhão com Ele, você passa a sentir essa sensibilidade também. O pecado se torna amargo, a santidade se torna prazerosa. Você começa a discernir mais claramente entre o que agrada e o que ofende a Deus. Há uma inclinação interior para se afastar daquilo que é impuro e correr em direção ao que é santo. Hebreus 12:14 nos instrui a seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso nos lembra que o Espírito Santo não apenas nos capacita a fazer obras poderosas, mas também nos chama a uma vida pura, íntegra e separada para Deus. Essa sensibilidade é uma evidência clara de que o Espírito está ativo dentro de você. Não é perfeição imediata, mas é transformação constante. Você começa a odiar o pecado não por medo de punição, mas porque ele fere aquele que você ama, Jesus. Essa é uma obra preciosa do Espírito. Ele não apenas nos mostra o caminho, mas caminha conosco, nos ajuda, nos convence, nos restaura. Ele é o companheiro fiel, o guia paciente, o consolador constante. Espírito Santo não é superficial. Ela é penetrante, precisa e sempre aponta para Jesus. João 8:32 diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade que liberta não é apenas um conceito, é uma pessoa. Jesus, a verdade encarnada. E é o Espírito Santo quem nos revela essa realidade com profundidade. Quando estamos cheios do Espírito, passamos a discernir com mais clareza o que é eterno e o que é passageiro. A palavra de Deus se abre diante de nós de forma viva e não mais como letras num papel. Passamos a entender que a Bíblia não é apenas um livro de histórias, mas um livro vivo que nos confronta, nos consola, nos orienta e nos transforma. Além disso, esse conhecimento da verdade nos protege contra o engano. Em um mundo repleto de falsas doutrinas, ideologias confusas e interpretações distorcidas, o Espírito Santo atua como nosso filtro espiritual. Ele nos alerta quando algo está fora do padrão da palavra. Como está escrito em 1 João 4:1, devemos provar os espíritos para ver se procedem de Deus. E é o Espírito da verdade quem nos capacita a fazer isso com discernimento. Essa ousadia é essencial para cumprir a missão de Deus.
Vivemos tempos em que falar a verdade exige coragem. Ser luz em meio à escuridão exige convicção. Defender valores do reino, amar os desprezados, confrontar o pecado com graça e firmeza, tudo isso requer ousadia. O Espírito Santo nos capacita a isso. Ele nos enche de coragem para pregar, para orar por cura, para agir com fé. Ele nos dá a palavra certa no momento certo e a confiança de que não estamos sozinhos. Assim como Pedro, que antes havia negado Jesus por medo, mas depois do Pentecostes proclamou com poder a palavra diante de milhares, também nós somos transformados pela ousadia que o Espírito concede. A presença do Espírito Santo não está reservada a um grupo específico ou restrito. Ela está acessível a qualquer pessoa que sinceramente se volte para Deus com humildade e coração aberto. Esse entendimento espiritual nos dá clareza para distinguir entre o certo e o errado, entre o que é verdadeiro e o que engana. Isso nos conduz a uma forma de viver que honra a Deus em cada escolha. Além disso, esse entendimento profundo nos prepara para ajudar outras pessoas com sabedoria verdadeira. Conseguimos explicar o Evangelho de maneira clara e oferecer direção e apoio que tem base sólida na palavra. Esse conhecimento também nos impulsiona à ação. Uma vez que vemos e compreendemos a verdade, não conseguimos mais ficar indiferentes. Somos levados a viver essa verdade, a proclamá-la, a defendê-la e a manifestá-la com nossas atitudes. Portanto, estar cheio do Espírito Santo significa ser guiado à plenitude da verdade. É mais do que saber versículos, é ter a verdade viva, habitando em nós, moldando nossas escolhas e nos capacitando a viver conforme a vontade de Deus. Número 7. Ousadia sobrenatural. Atos 4:31 diz: Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Essa ousadia não vem do temperamento humano, nem de uma autoconfiança natural. É um fruto direto da presença do Espírito Santo. Você pode ser naturalmente tímido, retraído, mas quando o Espírito toma conta do seu ser, algo muda. Uma ousadia santa se manifesta, uma coragem que não tem medo da rejeição, que não se intimida diante da oposição e que se recusa a se calar diante das trevas. Quando vivemos essa realidade, nossa vida passa a mostrar o que o Evangelho pode fazer de forma concreta. Não é apenas sobre palavras ou rituais, mas sobre a transformação real que acontece dentro de nós e que transborda em tudo o que fazemos. Essa luz que carregamos tem impacto, especialmente num mundo onde há tanta confusão e sede por respostas. Por isso, o entendimento que o Espírito Santo traz é fundamental. Ele nos aproxima de Deus e nos dá condições de viver de forma alinhada com aquilo que vem dele. Em verdade, amor e pureza. E o melhor, isso está disponível para qualquer um que o busque de verdade e deseje estar perto dele. Agora, sobre o ponto seguinte, que deveria ser evidente por si só. Um dos sinais mais claros da presença do Espírito Santo é o desejo e a prática de uma vida limpa. A isso se refere o 7º ponto. Uma vida separada do que corrompe. Pedro escreveu que fomos escolhidos por Deus através da ação do Espírito para obedecer e viver de forma purificada. E há algo profundo nisso. O Espírito Santo nos torna diferentes por dentro. Gosto de chamá-lo de o Espírito que separa, que afasta da sujeira que antes parecia comum. Quando ele está em nós, coisas que antes pareciam normais passam a nos causar repulsa. Há um afastamento natural do que é prejudicial e passamos a sentir peso pelo que antes era feito com leveza. Mesmo que algo errado ainda nos atraia por hábito, sentimos que isso já não pertence mais à nossa vida. Isso é um sinal forte de que estamos sob a influência do Espírito.
Quem vive com ele resiste ao que prejudica a alma, evita o que contamina a mente e os sentidos e procura viver de maneira íntegra. Essa mudança não é forçada, é uma consequência natural de viver em sintonia com Deus. Essa transformação é visível. Ela mexe com o modo de pensar, com as reações, com a forma como lidamos com os outros. Não é um conceito abstrato, é algo que se revela nas ações mais simples. Paulo falou sobre isso quando descreveu o que o Espírito produz em quem o segue: amor, alegria, paz, paciência, bondade, fé, humildade e autocontrole. Isso tudo vai moldando uma vida limpa, não por imposição, mas por mudança verdadeira de dentro para fora. Essa forma de viver nos aproxima de quem Deus é e nos afasta do que nos destrói. Quando estamos realmente conectados ao Espírito, temos vontade de viver de um jeito que agrada a Deus, não por pressão, mas por amor. E essa vida limpa também fala por si. Quando alguém vive dessa forma, o que ela faz impacta mais do que o que ela diz. Isso chama a atenção das pessoas para aquilo que realmente transforma. Viver assim não significa se isolar, mas ser uma referência clara em meio ao caos. Quem vive sob a direção do Espírito faz diferença onde está. Age com verdade, mas também com compaixão. É como luz em meio à escuridão, sal que traz sabor e preservação num mundo em crise. Mas é importante lembrar que essa caminhada em direção a uma vida pura não acontece de forma instantânea. É um processo constante que exige entrega diária. Não é uma questão de alcançar um nível perfeito por esforço próprio, mas de permitir que o Espírito trabalhe em nós, dia após dia, moldando e corrigindo. Paulo escreveu sobre isso aos Filipenses, quando disse que devemos continuar desenvolvendo nossa salvação com seriedade e reverência, mesmo quando não há ninguém nos observando. Isso mostra que a vida com Deus é contínua, ativa e depende da ação dele dentro de nós. A mudança é real, mas acontece em etapas, conforme nos abrimos para ser transformados. Viver de forma alinhada com o Espírito é uma das marcas mais evidentes de que estamos ligados a Ele. Essa mudança interior nos leva a rejeitar tudo aquilo que nos afasta de Deus e nos aproxima cada vez mais do que Ele deseja para nós. É um processo de renovação que vai nos tornando parecidos com Cristo nos pensamentos, atitudes e escolhas. Recapitulando: primeiro, há a certeza de salvação. Depois, vem a coragem e o desejo de anunciar a mensagem. A seguir, a manifestação de uma nova forma de se expressar, com impacto real. Em seguida, cresce o amor genuíno por Jesus. Logo depois, surge a clareza no entendimento da verdade. E então, por fim, aparece uma vida que reflete tudo isso. Uma vida limpa. Agora me diga, você reconhece algum desses sinais em sua vida? Talvez sinta que algo está em construção ou perceba que certos pontos ainda não apareceram. E tudo bem. O que importa é que haja movimento. Se há crescimento, então o Espírito está agindo. Isso é o mais importante. Mas se você percebe que nada disso se manifesta, talvez seja o momento de parar e refletir. Pode ser a hora de buscar com sinceridade esse encontro com Jesus. Quando Ele entra em nossa vida, Ele não vem sozinho, Ele traz consigo seu Espírito. Isso acontece de forma simples, mas profunda. Se você tem dúvidas sobre essa realidade, se questiona sobre sua ligação com Deus, eu quero fazer algo com você agora. Quero te conduzir em um momento de entrega. E quero que você entenda. Não é essa oração que vai transformar tudo. Não são as palavras, nem o ato em si. O que importa é a entrega. Você não é transformado por uma fórmula, é transformado por uma pessoa. E é ela quem dá seu espírito àqueles que verdadeiramente se entregam. Talvez você já tenha feito isso antes, mas nunca viu resultado. Talvez ache que teve uma experiência,
mas se sente vazio hoje. Ou talvez nunca tenha dado esse passo de forma real. Seja qual for o caso, agora é a hora de resolver isso de vez. Vamos direto ao ponto. Agora é a hora de se voltar a Jesus. Vamos até Ele juntos. Eu vou falar com Ele agora e quero que você faça o mesmo. Ele está te ouvindo neste momento. Ele te vê. Ele sabe exatamente onde você está, o que você está passando. Nada disso está acontecendo por acaso. Ele está te chamando. Então, vamos orar juntos. E se você quiser se entregar a Ele de verdade, fale com sinceridade. Não, repita por repetir. Fale com o coração. Diga assim: Senhor Jesus, eu venho até Ti como alguém que precisa de perdão. Peço que me limpes, que apagues os meus erros. Eu não entendo tudo, mas me volto a Ti agora. Preciso da Tua ajuda. Muda minha vida, me salva. Quero que Tu sejas o centro da minha vida. Eu entrego tudo a Ti e a partir de agora quero Te seguir. Em Teu nome eu oro. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade, estou muito feliz por ter dividido esse momento com você. Se essas palavras saíram do seu coração, se você realmente falou com Deus, então eu creio que Ele ouviu. A entrega não termina aqui. Ela começa aqui. Agora é caminhar com Ele. Ele já fez o que era necessário para que você tivesse acesso a tudo que vem dele. O próximo passo é simples. Se aproxime. Continue buscando. Ele está pronto. E agora, você também. Ao longo de tudo o que foi compartilhado, vimos que a presença do Espírito em nossa vida não é um conceito distante, mas uma realidade que transforma de forma prática e visível. Essa transformação se reflete em como pensamos, falamos, decidimos e vivemos. Não se trata de cumprir exigências externas, mas de uma mudança interna profunda que nasce da entrega sincera a Jesus e da ação contínua do Espírito em nós. A vida com Deus é um caminho de crescimento, não de perfeição instantânea. O importante é seguir avançando, permitindo que Ele nos molde. Se você se reconheceu em alguma parte deste processo ou se sentiu desafiado a dar um novo passo, saiba que isso é sinal de que Deus está agindo no seu interior. Ele chama, convence e transforma. O que você faz a partir daqui é o que realmente importa. A caminhada com Deus é pessoal, mas nunca solitária. Ele caminha com você. Continue buscando, continue respondendo. E deixe que essa mudança se torne parte da sua vida todos os dias. Se esse conteúdo falou com você, inscreva-se no canal, deixe o like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e comente aqui embaixo o que mais tocou seu coração. Isso ajuda muito a alcançar mais pessoas com essa mensagem.